Bora lá, gente, que já estamos quase acabando. Agora eu vou resolver o exercício 5 da lista 4, porque ele meio que junta tudo que a gente já viu. A gente vai ter que encontrar força cortante, momento fletor, tensão normal, tensão de cisalhamento, une tudo. Então, bora lá, pra começar. O exercício é basicamente, a gente tem uma viga com 2 apoios, né, típicozinho assim. 2 apoios. E tem uma carga pendurada aqui. P. Que tá uma distância de 1 metro desse apoio e de 3 metros do apoio do lado. Aqui é o eixo Y, eixo X, ponto A, ponto B e ponto C. Tá bom. Ele também... Epa. E ele também desenha a seção transversal pra gente ver. Aqui é eixo Y, eixo Z. Altura de 60 milímetros, largura de 40 milímetros. Tranquilo. Vamos ler o enunciado. Desculpa, a gente tava cortando. Vamos ler o enunciado. Para a viga mostrada na figura, determine as máximas tensões normais e de cisalhamento nas seguintes posições: y igual a 0, y igual a 10 milímetros e y igual a 20 milímetros da seção, localizada em x igual a 1 metro. Tá bom. Então, bora lá. A gente sabe que o x vai ser igual a 1 metro. Então, pra gente calcular a tensão normal máxima e a tensão de cisalhamento máxima, a gente vai precisar de cada um daqueles elementos que eu tinha falado, né? Na tensão normal, a gente vai precisar do momento, vai precisar... Desculpa. Do Y e do I. Faz um ano que eu tive essa matéria, a gente tem que dar um break. E na tensão de cisalhamento vai ser a força cortante, o Q, momento de inércia e o B. Tudo bem. Primeiramente, como é que a gente vai começar? A gente vai começar achando o momento e a força cortante. Nesse caso, qual que parece o mais adequado pra gente? A gente não tem a carga em função de x, assim, tipo, ele não dá uma função, tipo, de px. Então, provavelmente o método de integração não é o mais indicado. Especialmente nesse caso, que ele quer, em um ponto específico, os dois, eu recomendo muito o método das seções. E aí você vai fazer da seguinte forma. A gente vai cortar, né? Bem no ponto que a gente quer, que é esse aqui. E vai fazer, tipo, um diagrama de corpo livre do método das seções. Mas eu acho o método da seção, o método das seções é normal, não estranho. Então, vamos cortar aqui. A gente tem a resposta no apoio 1. Nesse caso, a gente vai ter uma força que vai ser igual a P, né? E vai ter o V pra cima e o M. Vocês podem observar que nesse caso, a gente não vai precisar, tipo, achar o V de X ou o M de X. A gente até poderia, mas ele pede nessa distância. Então, a gente sabe que aqui é 1 metro. A gente não precisa colocar como X, entenderam? Nesse caso em específico. Tá bom. E seguindo, no exercício, a gente sabe que o P, ele vale 1,25 quilonewtons. E que a resposta em 1 vai valer 937,5 newtons. A gente acha a resposta em 1 fazendo aquele diagrama de corpo livre normal do conjunto inteiro, né? Que vocês sabem como vai ser. Vou fazer aqui no cantinho. Vai ter aqui, resposta em 1, peso, resposta em 2, e aí a gente consegue achar eles bem facinhos.
Nesse caso, a gente já vai usar ele direto. Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, né, que a somatória das forças em Y vão ser igual a 0. E aí, a gente vai encontrar que o momento, a força cortante, vale 312,5 newtons. E a gente faz que o momento, a somatória do momento em Z, também vale 0. Então, a gente sabe que o momento no x igual a 1 metro vale 937,5 newtons vezes metro. É basicamente isso, entenderam, gente? Então, esse aspecto das fórmulas já estão check. Então, gente, a gente já tem, né, a força cortante, que é 302,5, e o momento fletor. E então, a gente vai calcular a tensão de flexão, né, e a tensão de cisalhamento em alguns y's que o exercício pede. Primeiro, ele pede para o y igual a 0. Relembrando, deixa eu colocar aqui no cantinho a nossa fórmula. Então, vendo na fórmula, já dá para identificar bem rápido que a tensão de flexão vai ser 0. Quando y é igual a 0, ou seja, sobre a linha neutra, né? Já quando ele for na linha neutra, a tensão de cisalhamento ela vai ser máxima. Porque o Q, né, que vocês lembram que é a área vezes a distância do centroide da linha neutra, a área vai ser máxima. Então, nesse caso, a gente vai ter... Lembrando só uma questão bem importante. Ele deu as dimensões em... Deixa eu escrever aqui. Em milímetros. É muito importante. Nesse daqui... Qual mesmo? Nessa daqui, na tensão de cisalhamento, não tem muito problema a gente usar em milímetros. Porque vai ser cortado, aí a gente vai ficar... Não tem problema. Porém, aqui interfere, porque o momento é Newton vezes metro. Então, a gente vai transformar para metro e ficar no SI mesmo, né? Então, nesse caso, quando tiver sobre a linha neutra, a área vai ser base vezes altura, sobre 2, né? BH sobre 2. E a distância do centroide vai ser a linha neutra H sobre 2. Fazendo essa conta, a gente vai chegar a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Tranquilo. Aí a gente segue aqui, colocando na equação, né? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 312,5 dividido pelo momento de inércia. Calculando ele, vou só colocar aqui separadinho. Ele dá 7,2 vezes 10 elevado a menos 7 metros quartos. Multiplicando pelo B, que vai ser 0,04. Fazendo essa conta inteira, a gente chega no valor de 1,95 vezes 10 à quinta Newton por metros quadrados. É isso. Agora, no caso em que Y for igual a 10 milímetros, a gente vai ter uma alteração de todos esses valores. Porque agora a gente tem um Y para a tensão de flexão e a área e esse Y traço vão ser alterados. Então, a gente recalcula novamente. Fazendo a área, nós vamos ter 1,6 vezes 10 a menos 5, né? A área vezes a distância. E aí, substituindo na formulazinha padrão, a gente chega a 1,7 vezes 10 à quinta Newton por metros quadrados. Só lembrando que essa unidade não é estranha se você lembrar que a força é igual a tensão vezes a área. No meu resuminho, isso aparece bem no comecinho, então você consegue ver um sentido nessa unidade aqui. E nesse caso aí, nós vamos ter tensão de flexão, né?
que vai ser o momento, 937,5, vezes o y, né, que é 0,01 metros, dividido pelo i, que é 7,2 vezes 10 a menos 7, que é constante, né, no caso. E a gente chega ao valor de 1,3 vezes 10 a sétima Newton por metros quadrados. É basicamente esse o processo. A gente encontra a tensão, a força cortante, o momento fletor, analisa as características da seção que a gente precisa para conseguir os valores, substitui na fórmula e tá certinho. Tá bom, gente. Essa parte eu me confundi no meio da explicação, então eu decidi só escrever tudo e ir explicando pra vocês o passo a passo. Eu meio que esqueci que tinha essa parte, então eu tô chamando de parte extra, que é a da equação da curva elástica. Eu vou pegar da lista 4 de vocês o exercício 11-7, mas para demonstrar um pouquinho sobre o método da integração, para achar momento fletor e tal. Então, beleza. Desenhando aqui, né, uma viga engastada em uma das extremidades que tem uma força sendo aplicada, né, Kx. E nesse caso, por que a gente vê que é muito adequado aplicar a questão da integração? Porque a gente tem a equação da nossa carga muito bem definida. É K vezes X. Fica muito evidente olhando que é bem tranquilo da gente integrar. Mas tá, antes da gente passar por esse processo, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre o que é a equação da curva elástica. Então, como é que funciona? Quando a gente tem a viga e a gente tá aplicando uma força, ela tende a inclinar, né? Tipo, essa é a tendência dessa viga. E isso vai acontecer frequentemente. Então, quando ela inclinar, por exemplo, esse ponto aqui, onde o x é igual a 0, ele vai descer. E eu quero saber o valor de quanto que ele desceu. Qual que é esse y que ele desceu? A gente não sabe. E é para isso que serve a equação da curva elástica. A gente tem essa formulazinha, que se a gente integrar, a gente acha essa função. Não confundam com Poisson ou com força cortante. É que o símbolozinho pode ser chamado de V. Em alguns casos, eles chamam de Y de X. Em vários livros, dependendo do livro, é meio diferente. Mas eu gosto de usar Vzinho minúsculo. Então, a gente acha essa função que para cada X, a gente vai saber o quanto que a viga desceu. Entendeu? Entenderam? É basicamente isso. Então, vamos seguindo. A gente tem, né, a função da nossa carga, e a gente vai usar essa formulazinha lá geral da integração, né? A gente integra uma primeira vez, acha a força cortante, e a gente sabe que nesse caso, a força cortante em 0 vai valer 0. Porque pensa assim, o P de 0 é 0. Então, não tem nenhuma força agindo nesse ponto. Então, não tem necessidade de ter uma força cortante cancelando essa força para manter o equilíbrio do corpo. Então, o V de 0 vai ser 0, C1 igual a 0. A gente integra mais uma vez e acha o momento. E, novamente, o momento em 0 também vai ser 0. Por quê? Se você não tem uma carga agindo ali, não tem uma força cortante agindo ali, não tem o menor sentido de você ter um momento. Então, o momento é igual a 0. É basicamente isso. Pensem também, tipo, nesse caso, o problema colocou o sistema de coordenadas assim. Tipo, ele poderia também estar virado com o x nessa direção e ia mudar essas condições de contorno. Mas eu tô considerando do jeito que o exercício foi colocado. Então, o que acontece? A gente fez essa primeira parte, né, que é obter o momento fletor. Agora, a gente já consegue substituir ele nessa equação diferencial. E a gente vai integrar essa equação. Então, integrando a primeira vez, a gente acha essa equaçãozinha aqui. Eu passei o EI. Só explicando, o E é o módulo de elasticidade e o I é o momento de inércia. Frequentemente nesses problemas de equação da curva elástica, você não tem que achar o I, porque ele nem vai te dar a seção transversal da viga, então você só deixa como I mesmo. Então eu passei eles multiplicando aqui e integrei normal. E aqui é uma parte importante desse problema, que para achar o C1, novamente, a gente vai ter que usar uma condição de contorno. E nesse caso vai ser uma condição... Cada caso vai ter uma condição meio específica. Mas nesse aqui, pensa assim.
Quando x for igual a L, então nesse ponto, essa derivada, essa primeira derivada da equação da curva elástica, ela é equivalente ao ângulo da inclinação, nesse ponto. E como a viga está engastada aqui, ela não vai estar inclinada, vai ser 0. Então, é 0. E a gente substituindo, né, que isso aqui é igual a 0 e tal, a gente acha o C1. Tranquilo. Agora a gente integra mais uma vez. A gente acha uma segunda equação e, novamente, a gente tem uma incógnita que tem que descobrir. E a gente volta lá de novo. No x igual a L, ele não vai ter deflexão da viga. Ela não vai estar inclinada, ela não vai estar caída. Então, vai ser novamente 0. Você substitui, passa dividindo. Sei lá, eu boto aqui multiplicando só porque me deixa mais organizada da cabeça. Mas eu passo dividindo e você acha a equação completa. É basicamente isso. Agora, também só para ilustrar um pouquinho como funciona em outros casos. Deixa eu pensar aqui. Não, vou deixar só esse daqui por enquanto mesmo. Enfim, gente, meio que é isso, fuja. Qualquer dúvida que vocês tiverem, de verdade, podem me mandar mensagem, direct no Instagram, mensagens no WhatsApp. Tô super aberta, porque o problema essa aqui tá sendo minha primeira aula online, à distância ainda, e eu não tenho como saber se vocês estão entendendo tudo e se vocês estão acompanhando. Então, qualquer dúvida que surgir, qualquer confusão, pode me mandar uma mensagem. Eu tenho alguns exercícios resolvidos, se alguém quiser ver, e eu vou mandar junto a relação dos exercícios que eu resolvi aqui no Fuja e o meu resumo dessa primeira parte. É isso, gente. Valeu pela atenção e boa sorte na prova. O Burgos é pai e o melhor jeito de estudar de longe é fazendo a lista. Se você consegue fazer os exercícios da lista, pode ficar bem tranquilo.